Amém, irmãos? Os irmãos se colocam de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar a palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, revela a Tua palavra a nós. Abre o nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender o que o Senhor quer nos dizer esta noite. Senhor, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Salmos 145, versículo 9. Ó Senhor, é bom para todos, e as suas terras misericórdias são sobre todas as suas obras. Até aí, irmãos. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso, que derrama a sua misericórdia sobre todos, aos bons e aos maus. Ele é um Deus que dá chuva aos bons e aos maus. Ele abre o seu sol aos bons e aos maus. Ele é um Deus misericordioso. E a todo momento, Deus demonstra o seu amor à humanidade. A natureza fala de Deus. Nós contemplamos a natureza, nós observamos que aquilo não foi criado de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, o cientista disse que teve uma explosão na atmosfera e ali foi criado tudo. Não, irmãos. Nós que servimos ao Deus, um Deus santo, um Deus que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha salvação eterna e volte a ter os laços com Ele, pois um dia este laço foi quebrado pelo pecado. Quando Adão e Eva pecam ali no Éden, quebrou o laço com Deus. Por que quebrou? Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus que não habita nenhum resquício de pecado. Ele abomina o pecado. E quando Adão e Eva desobedecem a Deus, ele quebra o vínculo. E ali o pecado entra na humanidade. E isso que nós vemos hoje em dia aí, no tempo que estamos vivendo, é só o fruto do pecado. A maldade se multiplicando, a falta de amor com as pessoas se multiplica cada dia. Isso só é a consequência do que os nossos pais na carne fizeram. O pecado foi introduzido na humanidade. Então toda geração após Adão e Eva vem com esta doença, vem com esta praga em si. Para você ter ideia, uma criança que nasce hoje, ela já nasce manchada pelo pecado, já tem a mancha do pecado. Então, irmãos, este Deus de misericórdia, a todo momento ele nos mostra o seu amor. Nós estamos vendo o sol, nós vemos a chuva, nós vemos a natureza, tudo está diante dos nossos olhos, tudo mostra quem foi que fez isso. Por que está acontecendo esta chuva? De onde provém esta chuva? Os cientistas tentam explicar as formas que eles acham que deve ser, mas nós sabemos que tudo vem da vontade de Deus e somente dele. Se a água cai, é porque Deus permite que caia. Se o sol sai pela manhã, é porque Deus permite. Isso tudo é demonstração do amor de Deus. E como nós vamos ter a cura desta doença que contaminou toda a humanidade? Aí nós lembramos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Cristo veio a este mundo. Foi por isso que Cristo morreu naquela cruz, para pagar os nossos pecados. Ele sofreu algo que não era dele. Os pecados eram para nós. Aquilo que Cristo sofreu na cruz era para nós. Nós estávamos condenados, sem esperança nenhuma de se ligar com Deus. Mas Cristo vem. Por que Cristo veio? Porque Deus amou, irmãos. Deus não nos amou porque Cristo morreu, não.
antes disso, Deus já nos amava. Ele já demonstrava o seu amor. Cristo só foi, irmãos, a manifestação do amor de Deus. Cristo morreu na cruz para nos dar salvação e nos ligar novamente com Deus. Irmãos, a religião não vai nos ligar com Deus. Os homens não vão nos ligar com Deus. Só existe um que pode nos ligar. Ele é o acesso do homem com o Criador. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe outra possibilidade de nos ligar com Deus novamente. Mas Deus derrama seu grande amor. E hoje nós vamos continuar a expor os atributos de Deus, as qualidades de Deus. E hoje nós vamos falar do amor de Deus para conosco. Este grande amor que Deus derramou para conosco, para cada um de nós. Aqui eu trouxe uma definição do amor de Deus para conosco. O que é o amor de Deus por você? Deus não nos ama pelo que fazemos. Deus não nos ama porque fazemos. Você pode dizer: eu sou bom, eu ajudo os pobres, eu faço assistências sociais, eu sou uma pessoa boa, eu não brigo com ninguém. Mas isso não serve de nada, irmãos. Deus não nos ama por causa dos nossos atos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame. E nada que deixamos de fazer faça com que o Senhor nos ame menos. Nada que você faça vai aumentar o amor de Deus, e nada que você não faça vai diminuir o amor de Deus. Não, este é o amor incondicional, um amor único. O que é incondicional? Algo que Ele dá sem perguntar a ninguém, sem questionar ninguém. Isso vem dele, Ele mesmo dá. Incondicional. Este é o amor incondicional, um amor único. Não foi a partir da crucificação de Cristo que Deus começou a nos amar. Ele nos amou desde o início, desde a eternidade. Desde a eternidade Deus já nos amava. Cristo só foi a manifestação deste grande amor. Ele entrega o seu Filho por nós. Veja que grande amor. Ele entregou o seu próprio Filho por nós, porque Ele sabia que nenhum de nós podíamos ter possibilidades de se achegar a Ele. Porque o pecado nos contamina e nos deixa longe de Deus. O pecado faz separação do homem com Deus. Então Ele tinha que trazer um justo, para que a justiça desse justo viesse sobre a humanidade. Então, pelos méritos de Cristo é que Deus nos aceita, irmãos. Como a religião pode te ligar com Deus? Não tem como. Como o homem pode te ligar com Deus? Não tem, porque é o mérito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o mérito dele que vem sobre nós, e nós somos aceitos por este Deus Santo, através do seu Filho justo, que derramou o seu sangue por nós. Foi por isso que Cristo veio, foi por isso que Cristo morreu naquela cruz, para nos salvar. Porque pelos nossos méritos não temos salvação, pelas nossas obras não temos salvação. A salvação é algo dado por Deus, exclusivamente dele. Ele mesmo entrega, e nós somos abençoados por isso, porque Ele entregou esse amor a cada um de nós. Ele demonstrou esse amor, Ele brilhou a nós, e nós vimos esse brilho e viemos até Ele. Agora vamos entender um pouco deste amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco. Lucas
capítulo 6, versículo 35 ao 36. Os irmãos não precisam abrir, presta atenção na pregação. Lucas capítulo 6, versículo 35 ao 36. Amei, pois, ame, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, emprestai sem nada esperar de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sedes, pois, misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Lucas vem nos dizer, irmãos, que Deus, o Altíssimo, Ele é bondoso para com os ingratos e os maus. Porque tudo que está sobre esta terra nos abençoa. E quando Deus derrama as suas bênçãos, Ele não faz acepção. Ele derrama na vida dos bons e na vida dos maus. Então, Lucas diz que nós devemos ser como Ele. Então ele diz, amei, pois, a vossos inimigos. Amei os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperar de volta, e seja grande. Quando nós praticamos este amor que o nosso Pai pratica com os maus e com os bons, então, e será grande a vossa recompensa. Ele diz que a nossa dedicação em amar o nosso inimigo, em fazer o bem do nosso inimigo, quem vai nos recompensar é o Pai. É o Pai que vai nos recompensar. Então ele diz, amei, pois, os vossos inimigos, fazei bem, emprestai sem nada esperar de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. É por isso que eu sempre digo, irmãos, o cristão é diferente, não pode ser igual a todos, não. O mundo aí, se você fizer algo, ele quer algo em troca. Se você pisar no pé de alguém, ele vai pisar no seu. Se você falar algo, ele vai retrucar com você. Mas o crente tem que ser diferente. O crente tem que ter testemunho, irmãos, para que as pessoas vejam que você é filho do Altíssimo, filho de Deus. Não podemos ser iguais. Em Mateus capítulo 5, versículo 44 e ao 48, aqui Mateus diz, eu porém vos digo, amei os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz o sol se levantar sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazei os publicanos o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, o que fareis mais do que os outros? Da mesma forma, também os publicanos. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus nos diz, irmãos, que Deus abre o seu sol e o sol se levanta sobre maus e bons. Deus não faz acepção, irmãos. Se fosse assim, Deus só levantava o sol só para os seus filhos, somente. Os outros não iam ter sol. E faz chover sobre justos e injustos. Então por que nós vamos fazer o contrário? Por quê? Se nós conhecemos este Deus, se este Deus veio sobre a nossa vida, Ele nos amou, Ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, por que nós vamos fazer o contrário? Não, só vou abençoar meu irmão, você que não é, vai embora. Não posso fazer. O que a palavra diz aqui? Pois, e
Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Devemos imitar a Deus, irmãos, em tudo. Agora, o amor de Deus em Cristo. O amor de Deus em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 3. Glória a Deus. O amor de Deus em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpas diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O amor de Deus para com Cristo, este amor que Deus tem para com seu Filho, ele nos beneficia. Nós somos beneficiados por esse amor, porque através desse amor que Deus tem com seu Filho, como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpas diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então o amor que Deus tem com Cristo, ele nos beneficia, somos beneficiados. O amor de Deus para com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Colossenses diz, então, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós apareceis com Ele em glória. Então este amor que Deus tem com o Filho dele nos beneficia. Olha o que Colossenses diz, quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós apareceis com Ele em glória. Nós sabemos que o nosso Senhor voltará para buscar aqueles que são dele. Então, quando ele voltar, nós que fomos escolhidos em Cristo, apareceremos junto com ele em glória. O amor de Deus para com os santos. Quem são os santos? Aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Esses são os santos. Romanos capítulo 9, versículo 13 ao 16. Olha o que o Romano diz, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. O que diremos então? Há injustiça em Deus? Deus escolhe quem Ele quer, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer. Nós devemos entender quem é Deus. Ele faz o que Ele quer, da vontade dEle. Nós não podemos mover nada para mover a vontade de Deus. Aqui diz, como está escrito: eu amei Jacó e odiei Esaú. Nós sabemos que Jacó foi amado de Deus. Antes de nascer, Deus já o amava. O que diremos então? Há injustiça em Deus? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não se trata de quem quer, nem quem corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Irmãos, a misericórdia vem de Deus, e os santos do Senhor é agraciado por essa misericórdia, porque foi Ele que nos elegeu, Ele que nos escolheu para ser filhos, e nós
nós somos abençoados. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Mas Deus demonstrou o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós regozijaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora recebemos a reconciliação. O santo do Senhor foi reconciliado, foi ligado novamente com Deus. Você lembra o que eu falei? Que só Jesus pode nos ligar com Deus. E aqui o amor de Deus para com os santos, através de Cristo, nos reconciliou. Porque os nossos laços estavam cortados pelo pecado, irmãos. O pecado cortou o nosso laço, não tínhamos ligação com Deus, não podíamos ter ligação com Deus Santo, porque Ele é santo e não habita pecado em Deus. Não pode habitar, porque a justiça dele não permite que exista um resquício de sujeira, de imundícia em Deus. Então, como nós, pecadores, iríamos se achegar a Deus, ser reconciliados, se Ele não derramasse o seu amor através de Cristo? Se o amor de Cristo não viesse sobre nós, nunca seríamos reconciliados. Mas Deus amou os seus santos e deu o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Olha, 1 João capítulo 4, versículo 9 ao 10. Olha o que o apóstolo João diz: nisto foi manifesto o amor de Deus para conosco. Por esta causa Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que possamos viver através dele. Nisto está o amor, não em quem nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Cristo é a propiciação, foi o sacrifício perfeito que pagou o nosso pecado. Cristo naquela cruz, Ele paga. Você se lembra que Ele diz, está consumado. Está consumado. Ali foi, a nossa dívida foi paga. Cristo pagou a nossa vida. Ele deu a vida dele por nós. É por isso que nós falamos, irmãos, entrega teu caminho, entrega a tua vida nas mãos do Senhor, porque é por Ele que nós temos acesso a Deus, é por Ele que temos a esperança, irmãos, de encontrar o nosso Senhor aquele grande dia. É por Cristo que os anjos virão nos buscar naquele dia que Ele aparecerá nas nuvens para buscar a sua igreja. É por isso, irmãos, que nós falamos, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Cristo, para que você possa ser participante da glória de Deus, quando Ele se manifestar em nuvens. As operações do amor de Deus, uma delas, a eleição, o chamado, o escolhido, a eleição. 2 Tessalonicenses capítulo 13, 13 ao 14. Aqui a palavra diz, irmãos, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por Deus vos elegido desde o princípio para
para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A operação do amor de Deus, a eleição, irmãos, é o chamado de Deus. Aquele que Deus escolheu, Ele chama para Ele. E para que Ele chama para Ele? Para que o que vós chamou pelo nosso Evangelho possa alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Pela palavra de Deus, nós sabemos que todo o poder, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo foi entregue a Ele. O Pai entregou tudo a Ele. Então, a nossa eleição nos faz ser aceitável a Ele, nos faz, irmãos, entrar na glória de Deus. Irmãos, um dia irá se manifestar a glória de Deus a cada um de nós, mas eu já te digo que nós já estamos na glória de Deus. A glória de Deus está dentro do seu eleito, já está dentro, porque temos o Espírito de Deus que nos cela para a glória de Deus. Ele é a confiança da nossa vida com Deus, o Espírito Santo. Então, já somos participantes da glória de Deus, somos eleitos. A redenção, louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão dos pecados. Cristo pagou o nosso pecado, e Cristo pagando o nosso pecado, temos a redenção. Foi pago a dívida foi paga, e agora temos acesso livre a Deus pelo seu Filho, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, o perdão do pecado, irmãos. O apóstolo João disse que o sangue de Cristo lava todo o pecado, tudo aquilo que de ruim, que te afasta de Deus. O sangue de Cristo lava, te purifica. O chamado eficaz. 1 João, glória a Deus. 1 João capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 1 e o 2. Contemple que tipo de amor o Pai nos ortogou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haverá de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. O chamado eficaz. E Deus ortogou. Contemple que tipo de amor o Pai nos ortogou. Ele deu autoridade, Ele deu poder a cada um de nós, que fôssemos chamados de filho. Ele nos deu este mérito, Ele decretou este mérito, que nós possamos ser chamados de filho. O chamado eficaz. Por que o chamado eficaz? Porque é Deus que chama. Eu não posso chamar ninguém. É o Pai que chama. É Ele que chama. E quando Ele chama, Ele ortoga. Está consumado. Está decretado. Ele dá autoridade. Ele dá
poder. Para quê? Para que você fosse chamado de filho de Deus. E aqui o versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haverá de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo, haveremos de ser semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo assim como Ele é. Irmãos, o crente tem a esperança garantida da sua glorificação. Lá nós seremos semelhantes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada mais pode nos barrar, irmãos. A morte não pode nos barrar, porque este amor é incondicional. Ninguém pode tirar isso mais de você. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Quem poderá? Ninguém, irmãos. Ninguém, porque isso foi te dado. Ele te deu. Foi uma dádiva que Ele entregou a você, e ninguém pode afastar você dele, porque não foi homem, não foi uma religião, não foi um título, não. Deus entregou este amor a você. Deus entregou, e tendo entregado, irmãos, um dia nós iremos encontrar o nosso Senhor e vamos estar com Ele face a face, e seremos semelhantes a Ele em glória. A cura para o desviamento. A cura para o desviamento. Oséias capítulo 14, versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade. Eu os amarei voluntariamente, porque a minha ira se apartou deles. O que Deus quer nos dizer aqui? Ele diz, irmãos, que Ele irá curar a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de crer, de acreditar. Deus disse que Ele irá curar a nossa infidelidade. Nós seremos fiéis. Por que o crente é fiel à palavra de Deus? Porque o crente é fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Deus fez você ser fiel. Ele move, irmãos, Ele toca onde ninguém pode ir. Deus vai aonde ninguém pode ir. Ele vai no seu coração e vira, transforma, modifica. E Ele diz, eu curarei, sararei a sua infidelidade. Eu os amarei voluntariamente. Não precisa ninguém mandar, não. Ninguém mandar dar ordem, não. Ele ama voluntariamente, porque a minha ira se apartou deles. Porque nossos pecados foram pagos, irmãos. A ira de Deus não está mais sobre nós. A ira de Deus está sobre essa humanidade, irmãos. E as pessoas nem sabem que a espada de Deus está sobre eles. Mas os santos, esta ira foi apartada, porque Cristo pagou os nossos pecados. E o que nós temos de resumo de tudo isso, para que nós possamos estar debaixo da vontade de Deus? Entrega a tua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja participantes das bênçãos celestiais, irmãos. Seja participante das bênçãos celestiais. O mundo só te inclina ao que é do mundo, porque o mundo não conhece, não sabe quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele se manifesta àqueles que Ele quer. Aqueles que Ele quer, Ele se manifesta. Não precisa chamar, não precisa dizer eu quero, não, Ele se manifesta. Ele disse que vai curar a nossa incredulidade, e vamos começar a crer nele, acreditar. A fé será fervorosa, porque Ele curou, Ele tirou a incredulidade. Irmãos, diante de um Deus desse, o que é que nós temos que fazer? Adorá-lo, entregar toda a nossa vida a Ele, servir até o último dia que nós tivemos aqui nesta terra, até os nossos olhos fechar, devemos servir ao nosso Senhor, um Deus que nos amou e nos deu uma vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor.